Graça e paz, irmãos. Queremos adorar o Senhor e glorificar aquele que é merecedor de honra e glória. Estamos alegres e felizes por estarmos na casa do Senhor e poder adorar a Ele na beleza da sua santidade. Vamos convidar o nosso irmão presbítero Joel para fazer essa oração inicial, agradecendo a Deus por esse momento que nós temos aqui na casa de oração, para buscar a presença de Deus. Em seguida, eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no Salmo de número 34, para fazermos como leitura introdutória do nosso culto esta noite. Vamos estar orando ao nosso Deus. Glória a Deus, graça e paz para todos. Vamos estar orando, entregando diante de Deus esse trabalho, esse culto, para o louvor e glória do nosso Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, ó Deus, por essa noite estarmos aqui, ó Pai, em Tua casa, para juntos participarmos e cultuarmos a Ti, ó Deus, adorarmos o Teu nome na beleza da Tua santidade, Deus. Nesta hora, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar dirigindo cada momento deste culto, Deus, essa liturgia, Pai, um momento de louvor, um momento da pregação da Tua palavra. Visita cada vida agora, Senhor, que estão ouvindo, Deus, através dessa live, Deus, em nome de Jesus, alcança os corações de todos aqueles que estão precisando ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Deus, e enfim, sejamos edificados nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, amém, Senhor. Amém. Queridos, louvamos ao Senhor, porque chegamos hoje no dia 31, domingo, último dia do mês de maio, não é? Hoje na Escola Bíblica Dominical, eu cometi um gafe, um erro, né? Eu disse que era o último dia do ano. Estou querendo que o ano acabe logo, né? Essa pandemia, esses problemas, a gente pode dizer que até aqui a boa mão do Senhor tem nos conduzido. E nós louvamos a Deus que vamos iniciar o período agora do mês de junho, já com essa probabilidade de aos poucos retornarmos às nossas vidas normais. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 34 e vamos fazer essa leitura introdutória para o nosso elevo espiritual. Vamos até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o que nele se refugia. Amém? Como é bom termos essa certeza, né, no nosso coração. Vamos estar convidando o Ministério Fruto da Adoração para estar louvando ao Senhor. E você aí na sua casa, medite nesse salmo, nisso que foi lido aqui, e tenha isso no seu coração. Quando o salmista diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que a sua alma possa estar refugiada em Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, graças e paz para todos. Vamos estar louvando a Deus com o hino em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E estamos aqui para isso, para adorar o Senhor. Por isso louve conosco. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito,
em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Oh, aleluia. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Meu prazer é te louvar. meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, Em espírito, em espírito, em verdade, em verdade. te adoramos. Oh, aleluia! Te adoramos. Em espírito, Em espírito, em espírito, em verdade, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis Rei dos reis e Senhor. e Senhor. Te entregamos nosso viver, Te entregamos aleluia. nosso viver. Por isso declare nessa noite, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Senhor. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver em tua casa, Senhor, e na tua presença, Deus. Onde flui o amor. Oh, aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é te adorar, Senhor. Ministrando louvor. Eu vim aqui pra te adorar, Senhor. Onde foi o amor. Oh, meu prazer, Senhor. Ministrando louvor. Aleluia. Onde foi o amor. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado e exaltado o teu nome para sempre. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor.
abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da tua graça, do teu amor. Glória ao teu nome, Jesus. Cobre-me, Senhor. Se o medo inundar meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que é pouco meu valor, me lembrarei de tudo que me prometeu. E quanto mais eu te quero, e quanto mais eu necessito ouvir tua doce voz dizendo: eu estou aqui. Cubra-me, Abraça-me, Senhor. abrace-me, Vem me esconder em teus vem braços. esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da tua graça, do seu amor. Se o medo inundar o coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que é pouco meu valor, me lembrarei de tudo que me prometeu. E quanto mais eu te quero, e quanto mais eu necessito ouvir tua doce voz dizendo: eu estou aqui. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da sua graça, do seu amor. Glória a Deus. Aleluias. Glória ao teu nome, Jesus. Como é bom louvar ao Senhor, tributar e adorar o seu santo e excelso nome. É por isso que a palavra de Deus, ela nos disse hoje: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E é isso que temos feito, buscado refúgio em Deus, colocado nossas vidas diante do altar, para que o nosso Deus, Ele possa estar assim, nos abençoando e nos livrando de todos esses males. Amados, louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, pela sua vida, pela vida do nosso ministério, nossas congregações, Igaraçu e Caetés 2, e queremos cumprimentar a todos os irmãos que estão conosco, com a graça e a paz do nosso Senhor, essa paz que excede todo entendimento. Não só aqueles que fazem parte da nossa igreja, da nossa comunidade aqui local, mas você que através das redes sociais, através da internet, sempre está aqui conosco. Louvamos a Deus que ontem tivemos uma conferência missionária abençoada, juntamente com a igreja congregacional ali de Boa Viagem, pastor Givanilson,
E nós louvamos a Deus também porque o missionário Daniel e Silva Neide, né, estão aí nesta luta para angariar recursos para voltar novamente aos povos ribeirinhos, onde eles terão oportunidade ali de pregar e anunciar as boas novas do Evangelho. Agora o projeto é para passar mais tempo, no mínimo uns 4 anos, eles vão ficar lá naquele projeto levando a palavra do Senhor. E a gente, de coração, queremos agradecer a todas as igrejas que ontem estiveram envolvidas, a igreja congregacional lá de Boa Viagem, a igreja congregacional de Piedade, a igreja congregacional da Macaxeira, a igreja congregacional do Alto Formoso, a nossa igreja aqui, juntamente com as congregações, e louvamos a Deus que a tecnologia nos permitiu que pudéssemos todos estarmos interligados com um único propósito, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E é isso que devemos fazer. Continue orando, irmãos, e com certeza, em breve, nós estaremos de volta aqui na casa do Senhor, adorando a Ele, cumprimentando os irmãos, unidos nesse mesmo espírito de adoração e de louvor ao Senhor. Queridos, eu queria compartilhar com os irmãos um texto bíblico que está lá em Êxodo, no capítulo 14 e o versículo 15. Após a mensagem, o ministério também estará voltando, trazendo mais louvores para o vosso coração. Fique atento àquilo que Deus quer falar ao teu coração hoje, a falar ao nosso coração como igreja, para que possamos ser edificados. Mantenha a sua Bíblia aí aberta no seu lar e juntamente conosco vamos compartilhar esse texto bíblico. Êxodo, capítulo 14 e o versículo 15, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos repetir? Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos estar orando ao Senhor e em seguida que o Espírito de Deus nos conduza nessa ministração da palavra ao meu coração e ao teu coração também. Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua infinita misericórdia, o privilégio que temos em estarmos aqui na tua casa de oração, buscando a tua presença, juntamente com todos os amados irmãos que não podem estar aqui, mas em suas casas estão unidos conosco nesta mesma fé, tributando louvores ao teu nome. Que a tua palavra agora, Senhor, sirva de lenitivo, de bálsamo, que ela sirva de alimento para a nossa vida espiritual, para estarmos fortalecidos e assim vencermos todos esses males. Fale conosco, que através do teu Espírito Santo possamos ouvir a tua voz. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o momento que nós estamos vivendo hoje e há alguns meses que estamos enfrentando momentos de dificuldade, de problema, de enfermidade, e muitos estão dizendo ainda que tudo isso é apenas a ponta do iceberg, né? O iceberg é aquele grande bloco de gelo que geralmente você vê nos mares, né? A gente contempla muito por filme, porque nós vivemos num país tropical, cujo clima é quente, então você tem um iceberg aqui em Recife, todos nós já estaríamos congelados, né? Mas lá nos polos, o Polo Norte, o Polo Sul, geralmente, os navios para trafegarem por ali, eles precisam tomar cuidado para desviar desses grandes blocos de gelo. E geralmente é dito que o que nós podemos ver do iceberg, aquela parte que fica acima do oceano, comparado com a outra que está lá embaixo, ela é bem pequena, né? Porque a maior parte é que está embaixo. E muitas vezes é exatamente isso que estão falando, dessa onda que estamos vivendo aí, de pandemia, de problemas e dificuldades, né? Muitos estão dizendo que muitas coisas ainda virão, né? Não a doença propriamente dita, mas os problemas sociais que veio através dela, né? O desemprego, muitas vezes doenças da alma, depressão, problemas familiares, mas diante dessa dificuldade toda, diante dessa problemática toda, nós não podemos ficar atemorizados, parados, mas temos que caminhar como igreja, porque essa foi a ordem que foi dada
ao povo de Israel, lá no Antigo Testamento, quando Moisés se depara diante do mar Vermelho, que estava à sua frente, ao lado as montanhas, e atrás Faraó, que vinha para tentar destruir o povo de Deus. E quando eles chegam lá, que olhando para frente não vislumbram mais saída, começam a clamar, começam a pedir a Moisés que possa interceder. Moisés faz uma oração ao Senhor, e a resposta que vem do céu é exatamente essa que você leu aí juntamente comigo. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? E dize aos filhos de Israel que marcha. Irmãos, assim como o Gênesis é o livro do início da criação, e a ênfase é no pecado do homem e a necessidade de Deus, o Êxodo, ele é o livro da redenção, cuja ênfase está na salvação do homem, na libertação de Israel. E o livramento do povo de Israel das mãos dos egípcios, a gente podia tipificar como a redenção. A gente pode ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, quando a palavra de Deus diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então tipifica a salvação vinda por Cristo, através da cruz do Calvário, que chegou ao nosso coração nesses momentos de dificuldade, os quais enfrentamos. Quando nós começamos a fazer essa relação, você pode perceber que a dureza da escravidão tipifica o mundo, né? Aquele trabalho árduo, os problemas que eles estavam enfrentando ali, como escravo no Egito, trabalho forçado, penoso, muitas vezes alguns deles até desfalecendo, morrendo por conta desse trabalho, tipifica o mundo no qual nós vivemos. Esse mundo que estamos aqui, por mais bens materiais que você tenha, por uma vida até estabilizada que você possua, mas a Bíblia diz que nós não podemos esperar dele coisa boa não. É tanto que a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições. As aflições, elas são mais presentes em nossa vida aqui no mundo. Faraó, ele poderia tipificar o próprio diabo, né? O Satanás, que a gente vê que Faraó, ele ficava ali buscando o povo para que pudesse penalizar, para que pudesse fazer alguma coisa para trazer prejuízo para aquele povo. Porque Faraó, naquela época, ele temia o crescimento da nação de Israel. Você encontra Faraó muitas vezes preocupado com isso. E para punir o povo, ele colocava trabalho árduo, que muitas vezes o próprio povo pagava com a sua vida, né? Moisés, que foi o libertador usado por Cristo para tirar o povo dessa escravidão, tipifica Cristo, né? E o resultado desse confronto é o quê? É o êxodo, ou seja, a saída do povo de Israel, né? O mundo representado ali pela dureza da escravidão daquela época, o diabo tipificado ali por Faraó, Moisés que estava tipificando Cristo, e o resultado de tudo isso, desse confronto, foi o êxodo, foi a saída do povo de Israel, libertado, caminhando, vitorioso, porque o nosso Deus é o general que nunca perdeu uma batalha. Amém? E temos que ter isso no nosso coração. E você tem que ter isso na sua mente, na sua alma, na sua consciência. Você tem que ter firmeza e fé nisso, para que no momento de dificuldade o qual estamos enfrentando, você também não venha entrar em desespero, igual o povo de Israel fez naquele momento. Porque naquele momento o povo de Israel ali, diante daquela dificuldade, o que é que eles fizeram? Se desesperaram. Chegaram até a dizer a Moisés que seria melhor que estivesse lá no Egito, né? Continuado como escravo, mas pelo menos um escravo vivo, né? Porque agora eles estavam prestes a padecer. E esqueceram do Deus que havia conduzido eles até ali. Esqueceram do Deus que, ao longo daquela libertação, mandou as pragas para o Egito e conduziu o seu povo em vitória.
como o ser humano, irmão, ele tem a mente um pouco curta, né? A lembrança um pouco curta. Esquecer das bênçãos de Deus parece que a gente esquece de uma maneira rápida. Israel estava esquecendo que o Deus Todo-Poderoso estava com eles ali. É por isso que a ordem que Deus disse foi o seguinte: olha, vocês não precisam fazer absolutamente nada. A única coisa que o povo tem que fazer é marchar, é avançar, e o resto deixa comigo, porque eu é que darei vitória a esse povo. Irmãos, eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro Pascual. Você vai encontrar isso em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao 28, e pelo poder do Senhor diante do Mar Vermelho. É interessante que, neste ponto, o povo se encontra num momento decisivo. Após ter obedecido a chamada de Deus para sair da escravidão e somente servir a Deus, está agora numa situação humanamente impossível. Uma situação que aos olhos humanos não havia possibilidade de solução. E aí o que é que aparece? Agora a fé tem que ser dinâmica. Ou seja, não apenas a teoria, mas chegou a hora da prática. Agora, a fé ela tem que ser colocada em prática. Eu não sei se você tem consciência disso, mas a palavra de Deus diz que não há divergência e também não há confronto entre fé e obras, não é? O Tiago e o apóstolo Paulo chegam a falar nesse assunto. E a Bíblia, ela esclarece e diz o seguinte: olha, a fé sem obras é morta. Não existe esse confronto, né? Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Mas através da fé, as nossas obras, as nossas ações, as nossas atitudes, ela tem que aparecer. Quer ver um exemplo? Imagine você orar pedindo a Deus que lhe ajude, que tome conta da sua vida, que cure uma enfermidade, que resolva o seu problema. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Quando termina a oração, a gente fica olhando para o relógio esperando já a resposta de Deus, né? Será que Deus vai responder agora? Menino, passou 1 minuto e Deus não disse nada. Eu vou tentar resolver, vou dar solução a isso. E é interessante que quando você vai agir com as suas forças, com a sua capacidade, você termina complicando a situação. Agora a fé é aquele que diante do Senhor ele descansa o seu coração e ele continua firme, mesmo que as circunstâncias que estão ao seu redor pareçam que estão caindo, estão desabando, os problemas estão ficando grandes, mas você tem um Deus que é maior do que tudo isso, e lá do outro lado você vai chegar, porque Jesus é que vai lhe conduzir em vitória. Amém? Agora a fé tem que ser dinâmica, a teoria tem que ficar de lado, a prática ela tem que aparecer. Esta fé, ela serve como exemplo da fé salvadora, que aceita a obra de Cristo e não se apoia na força humana. Agora, não dependia da força deles, mas da disponibilidade de ser usado por Deus como canal para glorificar e exaltar o nome de Deus. Agora, a razão estava em confronto com a fé. É igual um hino que nós cantamos que diz: entre a fé e a razão. Lembra lá de Abraão e Isaac, não é? A fé, quando é colocada em prática, aí a ação tem que aparecer e nós temos que tomar uma atitude diante de Deus, erguendo, levantando-se e marchando. E qual era a ordem, irmão? A ordem é marchar, é seguir avante, confiar em Deus, porque esta é a atitude do verdadeiro cristão. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16, Tiago chama a atenção que a fé sem obras é morta. A igreja do Senhor, semelhante ao povo de Israel, já recebeu de Deus a promessa de sempre ser vitoriosa. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a única instituição que desde o início tem garantia de invencibilidade, é a igreja do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? O seu futuro é a glória eterna.
Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Já recebemos de Deus a nossa missão. Está lá em Marcos 16:15. Qual é a missão que temos como igreja? Disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, diante desse quadro, não nos resta outra alternativa a não ser avançar, marchar, seguir avante, prosseguir para o alvo, cumprir com o nosso propósito, o qual Deus deixou para que a igreja pudesse estar cumprindo e realizando diante do Senhor. E você pode perguntar: e quais são os propósitos que a igreja tem que desenvolver? Quais são os propósitos que a igreja tem que cumprir, tem que marchar e ir adiante e não pode parar? E em breve palavras eu quero traçar 3 propósitos aqui que nós devemos observar e não podemos parar de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer. Pode vir uma pandemia pior do que essa, mas você não vai poder parar. O primeiro deles é com relação a Deus. Não podemos nunca deixar de adorar esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Você não pode parar de adorar ao Senhor. É por isso que o título que foi dado ao nosso grupo de louvor aqui da igreja, eu acho interessante e muito bom, que diz Ministério Fruto da Adoração. Porque a nossa adoração, ela é contínua. Ela é um estilo de vida, ela é algo que quando partirmos daqui e chegarmos na eternidade, vamos continuar adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. No relacionamento com Deus, o propósito da igreja é adorá-lo. Paulo ordena à igreja de Colossos que louve a Deus, que cante a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Você vê isso lá em Colossenses, o capítulo 3 e o versículo 16. Deus nos destinou e nos escolheu em Cristo para sermos para o louvor da sua glória. Efésios 1:12. A adoração na igreja não é simplesmente uma preparação para algo mais. Ela está em si mesmo cumprindo o principal propósito da igreja com referência ao Senhor. O louvor na igreja, a adoração, a busca na igreja é uma constante, porque essa tarefa foi dada à igreja do Senhor. Eu e você temos que buscar a Deus, se relacionar com Deus, adorar a Deus, servir a Deus, cultuar a Deus, ler a sua palavra, amar a sua palavra, estar junto dele em oração, e a partir daí, as dificuldades nós vamos vencendo elas uma a uma, porque Deus está conosco. Essa é a razão porque Paulo, depois de nos advertir de que devemos remir o nosso tempo, ele acrescenta o mandamento de sermos cheios do Espírito Santo e de estarmos fazendo o quê? Entoando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5, 16 e 19. Que coisa maravilhosa. E quando falamos, irmãos, de remir o tempo, nós temos aprendido isso na prática, né? Nós hoje não podemos estar na igreja cultuando ao Senhor, estamos aqui nas nossas lives, e essa palavra de Paulo parece que ela fica bem clara ao nosso coração. Remir o tempo. A gente está aqui falando das boas novas, cantando louvores ao Senhor, mas ao mesmo tempo cronometrando o tempo para que tudo possa ser feito nesse tempinho exato. Porque chega um momento que cai, que derruba. E a gente tem que fazer tudo naquele tempo exíguo, mas que glorifique e exalte o nome do Senhor. Não podemos desperdiçar o nosso tempo. Nosso tempo ele é precioso, ele é valioso. É por isso que a todo tempo, todo instante, o que é que você deve fazer? Glorificar, exaltar a esse Deus poderoso. É por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Queridos, então, primeiro com relação a Deus, nós não podemos parar, temos que avançar. Como? Adorando a Ele, servindo a Ele, glorificando a Ele. Com relação aos cristãos, com relação aos irmãos, com relação à igreja,
Qual é a responsabilidade que temos? De edificação. De acordo com as Escrituras, a igreja tem a obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-los à maturidade na fé. Paulo disse que seu próprio alvo não era apenas levar pessoas à fé salvífica inicial, mas sim apresentar todo homem perfeito. Esse perfeito significa maduro em Cristo. Está lá em Colossenses 1, 28. E ele escreveu à igreja de Éfeso que Deus havia concedido à igreja pessoas com dons, com vistas ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É evidente, irmãos, contrário ao modelo do Novo Testamento, pensar que o nosso único alvo para com as pessoas é levar a fé salvífica inicial. Não. Nosso alvo como igreja deve apresentar a Deus todo cristão como uma pessoa perfeita, madura em Cristo, para que possa estar louvando, glorificando e exaltando o seu nome. Queridos, é por isso que nós temos essa preocupação de, como igreja, diante desse momento que estamos enfrentando, diante de toda essa pandemia, estarmos aqui levando a palavra de edificação aí para a tua vida, para que você possa ser alimentado, e essa palavra também alcançar outras pessoas que estão distantes. Talvez o amigo que está nos acompanhando aqui nessa live ainda não seja cristão, não conhece a Cristo como Salvador, e essa palavra ela produz o efeito necessário para convencer você do pecado e da justiça. E essa responsabilidade é nossa como igreja do Senhor. Amados, que possamos nos edificar a cada dia na palavra de Deus, que possamos estar antenados na palavra de Deus, para quando vir os dias maus, nós suportarmos com amor, suportarmos com dedicação, estarmos fortalecidos, estando forte para ajudar aqueles que muitas vezes se encontram fracos, dando a mão, erguendo, e Deus com certeza vai nos conduzir à vitória. Então adore ao Senhor, edifique a vida uns dos outros, e essa edificação é através da palavra de Deus, é ouvindo, é lendo, é estudando, é estando aos pés da cruz, que você poderá ser edificado pela palavra do Senhor. Mas, irmãos, o último tópico que nós queremos trazer é com relação ao mundo, evangelização e serviço social. E é interessante que, quando nós falamos no mundo, muitas vezes a gente observa inicialmente o contexto em que nós vivemos. O nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade. Mas eu louvo a Deus que Deus ele trabalha de uma maneira poderosa e de uma maneira que muitas vezes nós não entendemos. Mas o Senhor ele é perfeito. Os irmãos sabem que essa pandemia ela trouxe muitas dificuldades de saúde e problemas sociais que ainda virão. Mas ela não trouxe apenas males. Ela não trouxe apenas coisas ruins, não. Nós sabemos que em toda dificuldade e problemas que enfrentamos, Deus também trabalha, demonstrando que nas dificuldades Ele traz bênção para as nossas vidas. É por conta dessa pandemia que nós, como igreja, deixamos as quatro paredes. Hoje nós estamos evangelizando e pregando não só para os irmãos aqui de Caetés, mas pregando para o mundo. A mensagem hoje que é pregada aqui, e você que na live está ouvindo aí na sua casa, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, alguém às vezes dá um retorno lá longe, na Europa, em Portugal, em São Paulo, na China, em outro lugar, que se entenda a língua portuguesa e diz assim: eu ouvi aquela palavra, a palavra de Deus entrou no meu coração, transformou a minha vida e agora eu sou renovado por esse poder de Cristo que chegou até mim. Querido, essa responsabilidade como igreja, nós temos que cumprir fazendo isso, utilizando todos os meios que estão ao nosso alcance
para que o Evangelho de Cristo ele possa chegar ao coração dos necessitados e dos oprimidos. Eu fiquei muito feliz ontem, irmãos, e eu estava comentando com o presbítero Daniel, eu dizendo, Daniel ele estava com o coração triste, amargurado, porque o projeto dele era voltar para Pauini, e assim que terminou o concílio lá da nossa igreja em março, o concílio das igrejas congregacionais, e que nós retornamos, o plano dele, o projeto dele era visitar as igrejas, para que pudesse divulgar esse projeto dele voltar aos povos ribeirinhos. E de repente tudo para, tudo fecha. E aí ele não pode mais visitar as igrejas, não há mais cultos missionários, não há mais conferência, porque as igrejas estão fechadas. E o Daniel ontem, ele, conversando comigo, ele dizia assim, olha pastor, chegou um momento que eu disse assim, eu vou desistir. Eu acho que não vai ter mais jeito de eu voltar e retornar ao campo missionário. Mas irmãos, veja como Deus muda a situação. Deus usa o pastor Eduardo Magrin, que já está lá em Pauini, ele e Donária, liga para Daniel e diz, não Daniel, a gente vai unir as forças, né? Vamos usar a MEAP, que é um projeto que já existe lá, e esse projeto vai lhe ajudar também você a vir. E irmãos, e esse final de semana, Deus usa o missionário Guilherme, lá da Igreja Congregacional de Boa Viagem, e nós, interligados através desse canal que nós temos aqui, das redes sociais, em pouco tempo, em questão de minutos e segundos, você consegue interligar várias igrejas congregacionais, e agora nós não temos uma pessoa ou duas, mas temos aí várias pessoas ajudando o missionário a chegar ali naquela região. Quem faz isso? Deus. Será que você podia prever isso? Será que eu podia prever isso? Não, ninguém poderia prever, mas Deus, Ele nos sacode, Ele nos usa, Ele chacoalha muitas vezes para que a gente possa reagir. É como aquela ilustração, uma certa vez, que um cidadão chegou no interior, e ele foi pousar na casa de um homem simples, pobre, mas que ele tinha uma vaquinha, e daquela vaquinha ele tirava o leite. E toda a família se alimentava. E ele pousou ali naquela casa, ele e mais outro colega, que era a pessoa que ensinava ele e instruía, né? Era o mestre dele naquele momento. E de noite, quando ele estava dormindo, o mestre disse assim, olha, vá lá no curral, pega aquela vaquinha que essa família aqui utiliza para se alimentar e empurra ela de penhasco abaixo. O jovem disse, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou matar a vaca que alimenta a família? E ele disse, não, vá lá, faça. E o rapaz fez, obedecendo a ordem daquele mestre, o qual ele seguia. E eles fizeram isso e foram embora de madrugada. Quando a família se levantou, procurou, não tinha mais ninguém. Tanto os homens tinham ido embora, como a vaca também. E eles disseram, e agora, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Era a única coisa que tinha para nos alimentarmos. Para encurtar a história, mais de um ano depois, aquele cidadão volta de novo, passando por ali novamente. E quando ele passa ali, não existia mais uma casa, mas estava ali uma grande fazenda e uma grande propriedade. As pessoas eram as mesmas, mas agora as possibilidades daquelas pessoas eram outra. E aquele jovem admirado perguntou, o que foi que aconteceu? E alguém disse, olha, há um ano atrás, passou uma pessoa por aqui, e pegou o único sustento que nós tínhamos, que era uma vaquinha, e empurrou de penhasco abaixo. Depois disso, quando nós olhamos uns para os outros, e vimos que não tinha mais a nossa fonte de renda, o que é que fizeram? Se despertaram. Cada um colocou a mão no arado e foi trabalhar. E a partir daí, através do esforço e do trabalho, Deus abençoou, multiplicou, e a partir daí aquelas pessoas reagiram e agora podiam ter condições melhores do que tinham antes. Queridos, infelizmente há pessoas que são assim. Só reagem quando são sacudidas por Deus. Só reagem quando os problemas advêm. E muitas vezes Deus faz isso, como igreja, nos sacode, para que nós possamos reagir.
E o que é que devemos fazer? Evangelizar. Jesus disse aos seus seguidores o que eles deveriam fazer: fazeis discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Essa obra evangelizadora de declarar o Evangelho é ministério principal da igreja com relação ao mundo. É por isso que devemos estar antenados, pregar a palavra de Deus aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos irmãos, mas também àqueles que estão distantes. É por isso que muitas vezes nós aqui não podemos ir a Pauini, aos ribeirinhos, mas eu louvo a Deus pela vida desse casal, o Daniel e a Silvaneide, que eles podem. E nós aqui contribuímos, ficamos segurando as cordas para que a palavra de Deus possa ser anunciada. Agora, não só pregar, mas amar a todos. A questão é essa. A área social também deve ser enfática. É por isso que a igreja tem essa grande responsabilidade de anunciar o Evangelho, mas também de atender aqueles que são necessitados. Queridos, concluindo, a igreja é a única trincheira contra o pecado e a apostasia na terra. Por isso a Bíblia chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, 14, 15. Escrevo estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder no caso de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Portanto, se a verdadeira igreja se calar, a verdade vai sumir da terra. Por isso, irmãos, temos que marchar, temos que prosseguir, mesmo que a nossa própria vida esteja em risco, no intuito de preservar a gloriosa verdade da palavra de Deus. A frase que mais escutei durante esse período, irmãos, foi exatamente essa: pastor, o senhor não tem medo não de pegar esse Covid? Eu digo, irmão, eu tenho. Eu sou ser humano igual a você, né? Eu também sou de carne e osso. Eu não sou um super-homem, eu não sou um ser angelical, não. Eu não tenho a estatura de varão perfeito, não. Só quando eu estiver lá na glória, né? Por enquanto aqui eu estou suscetíveis às mesmas coisas que você está. Quem aqui não tem? Mas temos que ter a confiança em Deus, esperando que Deus nos livre de tudo isso. Se alguém perguntar, ô pastor, será que o senhor teve? Eu digo, irmão, eu não tenho certeza. Muitos, como eu, não tiveram a oportunidade de fazer exames, né? Às vezes teve momento que a gente ficou resfriado, ficou meio sonolento, ficou meio, parece que faltando energia. Mas eu louvo a Deus que, se você tiver com uma imunidade boa, você consegue reagir. E é isso que devemos fazer. É por isso que Paulo disse assim, olha, mesmo que a própria vida esteja em risco, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada. E nós não podemos parar e nem calar. A igreja foi planejada na eternidade passada, primeiro que qualquer outra entidade ou instituição aqui da terra. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Cristo, pelo amor da igreja, deu a própria vida. Está lá em Efésios 5:25. Irmãos, não podemos desanimar, pois o nosso alvo é Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos louvar a Deus. O ministério está com a oportunidade de trazer louvores ao Senhor. E não esqueça disso. O seu alvo, o meu alvo é Cristo. Prossigamos para esse alvo, até que Ele venha buscar a igreja do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos buscar a Deus. Porque só Ele merece honra e glória. Só Ele merece ser adorado. Glória a Deus, louvado e exaltado o nome do Senhor. Palavra edificante para os nossos corações. Por isso nós temos que nos consagrar a nossa vida diante de Deus. Por isso vamos louvar ao Senhor nessa noite. Consagração.
gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Oh, aleluia, Jesus, glória e honra. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. e o louvor E o louvor ao Rei Jesus. celebrarei a ti, Ó Deus, com meu viver, cantarei, Senhor, e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
ti, com quase coisas Glória a Deus. pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Oh, aleluia, Jesus. Glória seja dada a ti, ó Deus. Aleluias. Que bom, irmãos, glorificar a Deus e tributar louvores ao nosso Deus. Queridos, nós queremos agradecer aos amados irmãos a sua participação, você que está conosco aí. Eu não sei quantos tem aí conosco hoje ao vivo, né? Em torno de 40 pessoas, né? Que a palavra de Deus possa estar sendo edificadora à tua vida, né? Quando é aqui na igreja, é bom que nós temos um feedback e de imediato, né? A gente está aqui pregando a palavra de Deus e a gente escuta os irmãos dizendo amém, glória a Deus, né? E nós estamos aí com saudade exatamente disso, né? A gente agradece a Deus que pelo menos tem aqui um número mínimo de pessoas, né? O Ministério Fruto da Adoração que está aqui, o presbítero Joel, Ana Paula, Poliana, o diácono Cícero, o nosso irmão Tiago, que tem nos ajudado aqui no nosso equipamento de som, melhorado a qualidade para que possa chegar até você, né? Então, de vez em quando a gente escuta um amém de alguém aqui, né? Porque eu confesso aos irmãos que a gente pregar, né? E está olhando só para os bancos não diz amém, não diz glória a Deus, né? E a gente não está vendo a reação sua aí. Eu espero que a palavra de Deus esteja servindo aí para a sua edificação, né? Que você possa estar sendo alimentado por essa palavra, né? Vá orando que em breve nós estaremos nos retornando à casa do Senhor. Vamos estar aí acompanhando os noticiários, aquilo que o governador e as autoridades vão colocar. E assim que for possível, nós estaremos nos unindo aqui novamente, cultuando ao Senhor e agradecendo a Deus por essa grande vitória. Vamos estar orando, impetrando a bênção apostólica e nos despedindo na paz de Deus. Continue orando, contribuindo com a casa do Senhor, e a gente vai fazer como a palavra de Deus hoje disse, marchando e não olhando para trás. Vamos orar? Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pelo privilégio que tivemos de estarmos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra. Te louvamos que esses louvores que forem entoados aqui, Senhor, possa chegar até o céu. Agora, Senhor, leva nós que estamos aqui aos nossos lares e ser com aqueles que estão em casa, para que possa livrá-los de todas essas dificuldades. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.